Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva lá a vida louca e vamos lá. Hoje nós iremos falar a respeito dos sofistas na atualidade. Será que ainda existem sofistas no mundo contemporâneo? Será que existem sofistas ainda nos dias atuais? É justamente sobre isso que nós iremos falar. Nós sabemos que Protágoras foi o maior nome assim dentro do sofismo, ou seja, dos sofistas, um de maior nome, o de maior peso, não tem como negar que foi Protágoras. E o Protágoras, ele dizia o seguinte, uma das suas máximas mais famosas, uma das suas frases mais famosas do pensamento sofista, é justamente o que? O homem é a medida de todas as coisas, expressando assim um sentido de relatividade, ou seja, é pelo homem que passa tudo. Então aqui nós temos o que? Aquela visão antropocêntrica, antropo, homem, cêntrica, de centro. Então aqui nós vamos ter uma visão de que o homem seria o dominador da natureza, o homem é o bambambam, o homem é que é o fodão. É por mim que passa todas as coisas, inclusive o que? A própria verdade. Então o que é que o Protágoras ele vai fazer quando ele fala o homem é a medida de todas as coisas? O homem é tanto o dominador da natureza, quanto também a verdade agora vai ser relativa. Portanto, agora a verdade sendo relativa, cada um pode ter a sua verdade. E os sofistas, eles causaram um enorme assim impacto com os filósofos. Platão, por exemplo, Platão ele detestava os sofistas numa visão socrática platônica, porque o que a gente sabe de Sócrates é através do seu discípulo Platão. Então, numa visão socrática platônica ali, o próprio Sócrates também não teria muita afinidade com os sofistas, porque eles não eram assim filósofos, aqueles que buscavam a verdade em si. E é por isso que muitos filósofos ali não gostavam muito dos sofistas, porque os sofistas eles não tinham essa preocupação com a verdade em si, com a verdade, né? Porque no caso do Protágoras aqui, nós não teríamos a verdade, e sim nós teríamos o quê? As verdades. Como a verdade agora vai ser relativa, cada um vai ter a sua verdade, e isso vai entrar num plural, vai sair do singular de a verdade para as verdades. Tem muitas pessoas por aí que acham que os sofistas eles eram burros, que eles não tinham conhecimento. Sofista vem da palavra em grego sofos. Sofista deriva da palavra grega sophos, que também é da onde vem o que? A palavra sofia, de filosofia, que significa sabedoria. Então, tanto a sofia de filosofia quanto os sofistas, eles derivam da mesma palavra em grego que é sophos, ou seja, que significa sábio. Portanto, tanto os filósofos quanto os sofistas, eles eram pessoas sábias, eram pessoas que tinham muito conhecimento consigo. Só que os sofistas, diferentemente dos filósofos, como Sócrates, por exemplo, eles cobravam pelos seus ensinamentos. Ou seja, os sofistas só iam lhe ensinar se você metesse a mão no bolso, se tivesse disposto a pagar. Enquanto um filósofo como Sócrates, ele não cobrava pelos seus ensinamentos, ele transmitia o conhecimento apenas por puro prazer do intelecto, por livrar as pessoas das amarras da ignorância. Então, o Sócrates ele não cobrava pelos seus ensinamentos. É dito que sua mulher, Xantippe, vivia lhe perturbando, vivia lhe enchendo o saco. Por quê? Porque ela observava os sofistas ganhando dinheiro com isso
E enquanto ela olhava para o Sócrates, e o Sócrates não queria cobrar pelos seus ensinamentos, e ela era doida que o Sócrates cobrasse para ganhar dinheiro para trazer as coisas para dentro de casa. A Xantippe, ela era adepta daquele pensamento que só o amor pela sua profissão, só amor pelo que você faz, não vai botar alimento na mesa. Você tem que ganhar alguma coisa com isso. Portanto, apesar de tanto o filósofo quanto os sofistas eles serem sábios, existem algumas diferenças. Porque enquanto um filósofo como Sócrates não cobrava pelos seus ensinamentos, Protágoras ele já cobrava. Então, Protágoras, ele nessa visão não tinha muito comprometimento com o conhecimento também. Por quê? Porque ele só lhe ensinava, ele lhe transmitia o conhecimento se você tivesse disposto a meter a mão no bolso e pagar. E outra, ele estava lhe ensinando, se você tivesse prestando atenção ou não, se você quisesse realmente aprender ou não, problema era seu. Se você pagasse e não quisesse aprender, ele estava lhe ensinando, mas você não aprendeu porque você não quis. Portanto, dá de nós percebermos que, apesar de tanto o filósofo quanto o sofista ambos serem considerados sábios, existem algumas diferenças. O filósofo busca a verdade, o sofista já vai relativizar a verdade. O filósofo ele tem comprometimento com o conhecimento, os sofistas já nem tanto. Um filósofo como Sócrates ele não cobrava pelos seus ensinamentos, enquanto Protágoras, para você aprender com ele, você tinha que pagar. Podemos concluir o que então com isso? Que apesar das semelhanças, também se tem diferenças entre os sofistas e os filósofos, mas ambos são sábios. O sofista não é burro, como muita gente por aí pensa. Pois bem, partindo dessa perspectiva, desse ponto de vista, dessa visão, podemos perceber e pensar o mundo à nossa volta, a nossa realidade. Por quê? Porque a gente não vai se limitar somente no que foi dito lá atrás. Filosofia não é só isso. Filosofia não é só a reprodução do conhecimento. É você pegar esse conhecimento e pensar, analisar o mundo à sua volta. Portanto, partindo desta perspectiva dos sofistas e dos filósofos, podemos chegar à seguinte conclusão, que existem tanto filósofos no mundo contemporâneo, quanto também existem os sofistas no mundo contemporâneo, em diversas profissões, em diversas áreas, em todos os lugares. Existem tanto pessoas que são filósofas na sua área, quanto também existem sofistas na mesma área. Uma das características dos sofistas do mundo antigo era que a grande maioria eram viajantes e vendiam seus conhecimentos para adquirir dinheiro, para até se manter. É por isso que a grande maioria dos sofistas ficaram conhecidos como professores itinerantes, porque eles vendiam seus conhecimentos pelas suas viagens. Eles rodavam o mundo vendendo seus conhecimentos, e assim eles tiravam a sua fonte de sustento. E o nosso mundo contemporâneo, a nossa atualidade, o mundo onde a gente vive hoje em dia, ele não é muito diferente de lá de trás, do mundo antigo. Por quê? Porque a gente ainda vive nesse capitalismo. Ou seja, a gente precisa ter o quê? Ter dinheiro, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro para poder sobreviver. Então, em diversas áreas aí, em diversos trabalhos, os mais imagináveis possíveis trabalhos que você possa pensar, existem pessoas que são filósofas naquela área e também existem pessoas que podem ser sofistas naquela área. Um exemplo das profissões do mundo atual: os próprios professores. Existem professores que vão ser
filósofos e existem os professores que vão ser sofistas. Lembrando que os sofistas lá atrás, eles foram o que? Os primeiros professores, os primeiros advogados, essas profissões do mundo atual que vocês conhecem. Então, qualquer matéria ali, qualquer disciplina, qualquer componente curricular, pode existir o professor que vai ser filósofo e pode existir o professor que vai agir como sofista. Vou pegar nem a disciplina de filosofia, vou pegar a matéria de quê? Vou pegar a química aqui. Por exemplo, chega o professor de química para dar aula. Tem professor que realmente vai estar interessado em passar aquele conhecimento para os seus alunos. E já vai ter aquele outro professor que vai chegar, já não vai estar muito nem aí, não vai ter muito comprometimento com o conhecimento. Ele já não vai explicar muito bem o conteúdo, já vai empurrar atividades em cima de atividades e no fim acabar não ensinando bulhufas alguma. É aquele professor, aquela professora que olha para sua turma e fala o seguinte: eu não preciso disso, quem precisa disso aqui é vocês, o meu salário tá todo fim de mês na conta. Se bem que existem muitos professores que eram filósofos, agiam como filósofos na sua profissão e acabaram agindo como sofista porque acabaram se decepcionando, né? Acabaram se deparando com a realidade cruel da educação brasileira, com alunos que não respeitam professores, e acabou agindo como sofista, porque você ser sofista é muito mais fácil do que você ser filósofo dentro da educação também. Se você pega as pessoas que fazem enfermagem, muita gente aí conhece alguém lá no Instagram que posta enfermagem por amor, no Facebook, enfermagem por amor, mas quando você chega numa UPA para ser atendido ou chega no hospital, estão tudo com cara de bunda azeda para você. Tem muitos ali que falam que é enfermagem por amor, mas é só fachada, porque quando chega lá se depara com a realidade, vê que as coisas não eram bem como ela imaginava que ia ser e acaba o quê? Acaba indo realmente no fim só pelo salário, só pela questão da sobrevivência, não mais por amor. E acaba se rendendo a esse sofismo. Voltando um pouquinho ali no exemplo dos professores, eu mesmo já tive professores que eram filósofos assim, professores excelentes, maravilhosos, mas também já tive professores que eram sofistas. Eu mesmo já tive uma professora que quando chegava na sala de aula não dava nem bom dia, boa tarde ou boa noite. Não explicava nada, apenas só o que? Só copiava no quadro. Mandava a gente escrever e quando batia o sinal ela ia embora, e assim era a aula o ano todo. Ela só chegava, escrevia no quadro, queria que a gente escrevesse e pronto, e acabava não explicando nada, ou seja, estava agindo como sofista. Um outro exemplo: advogados. Advogados são extremamente sofistas, é uma profissão extremamente sofista. Os próprios sofistas foram os primeiros advogados lá atrás, porque no mundo antigo uma pessoa cometia um crime ou ia ser acusada de algo, ela se defendia em um tribunal através da dialética, da oratória. Então o sofista, que era muito inteligente, ele era contratado como o que hoje a gente conhece por advogado e elaborava todo um discurso muito bem fundamentado, com que fizesse que até a pessoa que fosse realmente acusada do crime, ela saísse como inocente na história. Lembra lá do que o Protágoras falou? O homem é a medida de todas as coisas, é a relativização da verdade. Às vezes o camarada realmente havia cometido o crime, só que devido o sofista ter elaborado um discurso muito bem fundamentado para ele, ele acabou saindo meio que como inocente na história. Lembra lá do que o Protágoras ele dizia? O homem é a medida de todas as coisas, é a relativização
da verdade. Então, muitas das vezes a pessoa realmente ela havia cometido o crime, mas acaba saindo como inocente na história. Por quê? Por causa do seu discurso muito bem elaborado e fundamentado, que acaba saindo como se fosse a verdade. Não é querendo falar mal do prefeito de vocês, nem nada não, mas uma das profissões mais sofistas que se tem é o que? É justamente a dos políticos. Tem políticos aí que só aparecem em tempo de eleição. Eu não sei se hoje em dia ainda passa propaganda eleitoral, mas antigamente, quando eu assistia televisão, e faz muito tempo se passava essa propaganda eleitoral, onde eles cortavam todas as programações para se transmitir essa propaganda obrigatória eleitoral. E muitas das vezes ali naquela propaganda, você via políticos que não se tinha dado nem ao trabalho de decorar um mísero discurso de uns 30 segundos, porque você olhava para ele ali na televisão e tava na cara de pau que ele tava lendo o quê? O videotape, e ficava com aquela cara de mosca morta e ainda tentava te persuadir, porque a profissão do político ela é muito baseada em cima da persuasão, assim como o vendedor. Na profissão de vendedor, o que é que eles ensinam nos cursos? Que você tem que saber persuadir a pessoa. Existem vendedores que são tão bons em persuadir pessoas que quando você está andando, por exemplo, no centro da sua cidade, aquele vendedor vem lhe oferecer o produto e começa a lhe falar das qualidades, você acaba caindo na lábia do vendedor. Às vezes o vendedor pode ser o maior 171, mas ele tem um poder de persuadir tão forte que você acaba levando, você sente necessidade de levar aquilo que ele está te oferecendo. E os sofistas, eles eram o maior 171 da antiguidade, eles tinham esse poder de persuadir as pessoas, eles eram pessoas extremamente inteligentes, como o próprio nome já diz, que vem lá da palavra sofos, que eu falei para vocês lá atrás, significa sábios. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que existem tanto os filósofos quanto os sofistas em diversas profissões na nossa atualidade, no nosso mundo contemporâneo, à nossa volta. Então você vai se deparar com sofistas e filósofos em todos os diversos tipos de profissões.